Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal, falando das alertas do profeta Miqueias para o povo de Jerusalém, que estava se afastando cada vez mais de Deus e perdendo o temor, praticando injustiça e entristecendo a Deus e se afastando cada vez mais dele. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Miqueias explicou ao povo de Israel que Deus não suportava o orgulho deles e se não houvesse arrependimento, até mesmo a cidade sagrada de Jerusalém seria destruída. Alguns até riram e outros, com olhares pesados, apenas se retiraram. Mesmo assim, Miqueias sentiu que estava apenas começando. Era preciso muito mais para que aquela verdade tocasse ao coração do povo. Com o tempo, Miqueias começou levar as suas palavras para além da vila de Morizete. A cada passo que dava a Jerusalém, o seu coração pesava, pois ele sabia o que lhe aguardava. A capital, com seus grandes muros e templo imponente, símbolo do orgulho da cidade de Judá. Os líderes e os sacerdotes havia transformado a cidade de Judá num lugar onde a riqueza e o poder valia muito mais do que a verdade. As injustiças que ele via em Morizete era mais escancarada em Jerusalém. Os juízes aceitavam suborno, os comerciantes trapaceavam e os poderosos tiravam um pouco que sobrava dos pobres. Quando o profeta Miqueias chegou às ruas de Jerusalém, ele viu a corrupção corroendo as estruturas da cidade. Por onde andava, ouvia rumores sobre líderes que tomavam terra de camponeses e profetas que vendiam orações como se fossem mercadoria. Ele via crianças famintas, viúvas abandonadas e homens sendo arruinados por dívidas injustas. Em seu coração a indignação e a tristeza se misturavam, pois ele sabia que aquela opressão enfurecia o próprio Deus. Foi então que, sem esperar, Miqueias parou em uma praça movimentada e levantou a voz, dizendo: ouçam todos! Ele clamou e o burburinho cessou. Com coragem ele começou a falar sobre o julgamento de Deus que se aproximava, sobre como o Senhor não suportava ver a maldade crescer sobre o seu povo. Vocês pensam que o templo e o sacrifício vão lhe protegê-los? Não se enganem, o Senhor quer justiça, não rituais vazios. As pessoas incrédulas cochichavam e alguns tentaram desprezá-lo as suas palavras, mas quando ele continuou a falar, uma tensão tomou conta da multidão. Alguns olhavam com desconfiança, outros com medo. Ele não era apenas um pregador qualquer. Suas palavras vinham carregadas de uma certeza quase palpável, como se o próprio Deus falasse através dele, e era
Justamente essa autenticidade que incomodava tanto. Cada palavra revelava a podridão escondida nas sombras de Jerusalém. E o povo começava a se perguntar se aquele homem simples não tinha razão. Em um dos dias das suas pregações, Miqueias foi confrontado por um dos religiosos, homens que viviam a oferecer sacrifícios em troca de pagamento, marca de uma fé de aparências. Quem é você para questionar os rituais sagrados? Você não sabe que o templo é a morada de Deus? Acusou um deles com desdém. Miqueias não se intimidou e respondeu com a calma e uma voz firme que Deus não podia ser comprado com oferenda e nem suborno. Ele lembrava a todos que o verdadeiro desejo de Deus era que o povo vivesse em retidão e amor, sem explorar os mais fracos. As palavras de Miqueias ecoaram de forma sombria entre os presentes e o silêncio se instalou. Era como se uma verdade amarga tivesse sido revelada. Uma verdade que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Os líderes, enfurecidos, se afastaram, trocando olhar entre si, claramente irritado com aquele homem que usava expor o que eles tentavam esconder. O profeta Miqueias, no entanto, sabia que isso era apenas o início. Após aquele embate com os líderes religiosos, Miqueias começou a notar olhares cada vez mais hostis. Alguns homens poderosos o via como uma ameaça e ele sabia que a sua presença em Jerusalém já era indesejada, mas mesmo assim ele não deixou se intimidar. No fundo, ele sabia que a sua mensagem era urgente demais para ser silenciada. Então, sem hesitar, continuou andando pelas ruas da cidade, falando com todos que quisessem ouvi-lo, alertando sobre a consequência de um coração endurecido. Um dia, Miqueias parou em frente a um mercado onde comerciantes estavam ocupados discutindo preços e exibindo mercadorias. Ele observou a pressa e o barulho das trocas e, levantando a voz, fez uma denúncia direta. Vocês que roubam com balanças desonestas e enchem as suas casas com os bens dos enganados, acham que isso vai passar despercebido aos olhos de Deus? O mercado inteiro pareceu paralisar. Alguns mercadores esconderam as balanças rapidamente, mas era tarde demais. As palavras do profeta Miqueias haviam exposto a corrupção que todos fingiam não ver. Entre todos que o ouviam, alguns se encolheram de vergonha. Sabiam que o profeta tinha razão, mas quem ousaria em mudar algo em meio a tanta ganância? Outros ficaram furiosos, alegando que ele era apenas um agitador.
Um homem simples que não entendia a necessidade de uma cidade grande. Miqueias, no entanto, seguiu firme, continuando a falar sobre a ira de Deus contra a desonestidade e a opressão. A cada discurso, ele atraía mais ouvintes, mas também mais inimigos. Sua mensagem era como uma lâmina que cortava o coração do povo, dividindo aqueles que começavam a se arrepender com aqueles que o via como um inimigo perigoso. A fama de Miqueias se espalhava rapidamente. Com ela, o desconforto daqueles que detinham o poder. Ele era, afinal, apenas um homem simples de Morizete, mas as suas palavras traziam à tona segredos que muitos tentavam mantê-las escondidos. Em um dos seus discursos impactantes, Miqueias levantou a voz contra os líderes políticos e os juízes de Jerusalém, apontando para o imponente palácio que se erguia no horizonte e declarou: vocês constroem as suas casas com o sangue do povo e as suas torres com a desgraça dos pobres. Acham que Deus se agrada disso? O impacto foi imediato. Aqueles que passavam no local pararam para ouvi-lo. E logo uma pequena multidão se formou. Os rostos aos redores expressavam uma mistura de medo e admiração, pois ninguém jamais havia ousado a falar de uma maneira tão aberta contra a elite de Jerusalém. Alguns murmuravam entre si e outros lançavam olhares apreensivos para ver se alguns soldados se aproximavam. Miqueias, porém, ele revelou que Deus havia mostrado para ele uma visão sombria de Jerusalém. A cidade seria arada como um campo reduzido a escombros se continuasse ignorando a justiça e a misericórdia. Aquela imagem causou uma inquietante na multidão. Jerusalém arada como um campo era algo impensável, mesmo com aqueles que desprezavam o profeta. Não tinha como esconder o temor nos seus olhos. Mas enquanto ele falava, alguns líderes escondidos entre a multidão trocavam olhares de raiva e conspiração. Para eles, Miqueias não era um profeta, era um perturbador da ordem. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Um profeta como Miqueias, de coragem, de fé e que pregava palavras fortes, firmes e sem temor, causou um grande constrangimento em parte de líderes de Jerusalém. E outros líderes ficaram irritados, causou ira sobre os seus corações, na finalidade de não dar ouvido às palavras do profeta Miqueias, mas também nos seus corações haviam temor e medo, porque sabia que o que Miqueias falava era extremamente verdade absoluta. Miqueias falava sem passar pano e expôs toda injustiça e corrupção
que os líderes da grande cidade de Jerusalém estavam cometendo, estavam corrompidos e sem temor a Deus, achando que as suas ofertas e o seu sacrifício era o suficiente para agradar a Deus, e vivendo uma vida de injustiça e de degradação moral, sem amor ao seu próximo, sem cuidar das viúvas e dos órfãos, e tirando o pouco que o pobre tinha. Portanto, Deus não suportava ver tamanha injustiça do seu povo, que havia se corrompido e estava numa situação degradável. Deus enviou o profeta para que anunciasse a sua mensagem, e que se o povo não se arrependesse, Jerusalém seria degradada como um campo quando é preparado para o plantio. Meus irmãos em Cristo e amigos, se nós fosse observar pelas palavras do profeta Miqueias, observando e refletindo direitinho, vamos ver que estamos vivendo como o povo de Israel estava vivendo nesses dias. Estamos corrompidos e embriagados pelo poder, pela arrogância, pela ganância e a injustiça. As pessoas ao nosso lado necessitadas, e fazemos vista grossa, e muitas vezes arrancamos pouco daqueles que tão pouco têm para sobrevivência. Os líderes religiosos precisam observar direitinho as profecias de Miqueias e precisam tomar uma atitude urgente, porque Deus está ficando irado com a situação que está o povo dele nesses dias. É como se alguns sapos estivessem num poço em uma montanha em princípio de erupção, e ele estivesse acomodado com aquela água ficando morna, e eles não saíam dela. Portanto, quando a água de repente começou a ferver, eles morreram porque não saíram enquanto havia tempo. Assim está o povo de Deus. A panela a qual Jeremias viu naquela visão, que estava próximo a explodir, assim está os nossos dias. Precisamos urgentemente reconhecer que somos necessitados de Deus, e precisamos voltar a Deus, reconhecendo nossos pecados, nossos erros, nosso orgulho, nossa vaidade, mas também a nossa pequenez, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que podemos voltar ao primeiro amor. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!